Olá, eu sou João Pimentel, sou estudante de Letras Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna pela Universidade Federal da Bahia. E antes de dar início à leitura do texto, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao CNPq por tornar viável essa pesquisa. E eu gostaria também de estender meus agradecimentos à minha orientadora, a professora doutora Mirela Marcelongo Vieira Lima, por todo esse ano de acolhimento e de orientação. E finalmente agradecer ao Congresso UFBA por esse espaço de compartilhamento das pesquisas e dos trabalhos que vêm sendo realizados, né? O nome do projeto é Tal Como as Cigarras, Também o Corpo Canta, Diálogos entre a Prosa e a Poesia de Eugênio de Andrade, e eu vou dar início agora à leitura do texto. Em uma entrevista contida no livro Rosto Precário, obra em que constam passagens autobiográficas e memorialísticas de Eugênio de Andrade, o poeta português, ao ser questionado acerca do motivo que o fez adotar um pseudônimo, responde: "À distância que hoje me encontro, eu era muito jovem quando escolhi o nome que uso, parece-me óbvio que havia um propósito de ocultação. Propósito tanto mais de estranhar, quanto a minha poesia sempre foi uma procura de desnudamento. Assim, Frias afirma que, abre aspas, o pseudônimo do autor desempenha uma função de ocultação que visa suscitar um contraponto com o desnudamento que a poesia pressupõe." Fim de citação. Para Frias, Andrade é antibiografista e fingidor. Contudo, a sua poesia corresponde à construção de sua própria biografia. Andrade mostra a face de poeta, ocultando aquela do cidadão comum. O rosto do poeta português vai se desenhando a partir do encontro com a arte lírica. Para Ferreira, Eugênio de Andrade desenha seu próprio rosto também quando constrói um perfil a partir de referências éticas, estéticas e políticas, além de relatos e passagens autobiográficas. Entretanto, para Ferreira, fica a impressão de que a exposição mais nítida do rosto de Andrade, através da prosa, não parecia agradar ao poeta, faltando, abre aspas, aquele trabalho de amplificação dos sentidos, fecha aspas, que o autor português encontra, enfim, no poema em prosa, uma citação de Ferreira. Souza também insiste na construção de um rosto através de referências estéticas, em especial a poesia castelhana, haja vista que, abre citação, também em Eugênio de Andrade, o processo da criação poética se desenvolve a partir de um interatuante e complexo dialogismo de trocas e assimilações contínuas, e não se podem pretender demarcar estritamente zonas de interferência em função de uma perspectiva diacrônica. Fim de citação. Souza estabelece a figura do círculo como metáfora para a poesia de Eugênio de Andrade, abre aspas, procurando nivelar todas as descontinuidades e pretendendo, no centro desse modelo ideal, desenhar o rosto da própria poesia. Fim de citação de Souza. Para o autor, o poeta português constrói uma imagem a partir dos seus versos, ou melhor, constrói seu autorretrato. E aqui eu cito Souza novamente. Ao reunir os elementos dispersos de sua vida, o autobiógrafo procura atingir uma expressão coerente e totalizadora. O poeta parece estar mais próximo da atitude de pintor. O discurso lírico, centrando-se no eu, capta fragmentos instantâneos, fulgurações. No entanto, existe na atitude infinitamente ordenadora de Eugênio de Andrade um propósito que torna seu gesto próximo do autobiógrafo. Curiosamente, o poeta confessa uma predileção pela leitura de textos biográficos e autobiográficos. Fim de citação. Seguindo esse raciocínio, Souza compara o trabalho de Eugênio de Andrade à pintura. Em acordo com essa perspectiva, a obra do escritor conteria uma globalidade, uma espécie de fechamento que corresponde à construção de um autorretrato. Para Souza, o tema do retrato é central nos versos do poeta português. Por fim, Eugênio de Andrade certa vez afirmou, abre aspas, desde muito jovem, escrever foi para mim uma forma de encontro com o próprio rosto. Rosto precário, mas erguido contra todas as formas de opressão. Em seus poemas, com auxílio da memória, o poeta deu consistência a um rosto, escrevendo versos que contêm a história de sua vida, desde a infância no Alentejo até a velhice melancólica. Dentro dessa formação, alguns elementos são recorrentes, e talvez entre eles o mais importante seja o corpo. Tamanha a importância do corpo na poesia de Andrade, que é a partir da consciência da própria corporeidade que o poeta é lançado na construção do próprio rosto. O caminho para o encontro com o próprio rosto passa pela afirmação de uma poesia do desejo e do corpo, como afirma Souza. Perguntado por Antônio de Souza sobre quando foi que sentiu a necessidade de encontro com esse rosto, Andrade responde, abre aspas,
desde que tive consciência de que realmente tinha um corpo e que esse corpo era meu. Fecha aspas. Assim, para Eugênio de Andrade, abre aspas, o poeta, esse tem a obrigação de mostrar o rosto nu. Fecha aspas. Ao desnudar seu rosto, o poeta haveria de ter a coragem de ser quem é. Muito obrigado.